Fala pessoal, voltamos com mais informações para todos vocês, meu senhor e minha senhora, patriota de todo o Brasil e do mundo, trazendo agora mais informações do governo, ou melhor, do desgoverno Lula e também falando do nosso presidente Bolsonaro. Vocês vão entender aí a polêmica envolvendo o Bolsonaro, ele, que pode ou não apoiar certos candidatos. Agora você vai entender tudo nesta matéria. Mas já vou pedindo para você colocando aqui nos comentários a cidade que você está falando neste sábado abençoado. Vou pedindo para você também já ir se inscrevendo aqui no canal, deixando o like no vídeo, vai deixando o like no vídeo e compartilhe também esse vídeo ao máximo de pessoas. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. O PL montou uma operação para barrar o apoio de Jair Bolsonaro à candidata Cristina Grêmio em Curitiba. Ela disputa o segundo turno com Eduardo Pimentel, do PSD, que tem o ex-deputado Paulo Martins, do PL, como vice. Segundo a CNN Brasil, o escalado para evitar que o ex-presidente se torne cabo eleitoral da adversária do partido foi o senador Rogério Marinho, secretário-geral da legenda. Ainda de acordo com o canal, Bolsonaro estava disposto a ir a Curitiba declarar apoio à jornalista e gravar vídeos para Grêmio nessa reta final. No entanto, interlocutores do partido disseram que Marinho teria conseguido convencer Bolsonaro a não ir à capital paranaense. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema declarou apoio ao candidato à prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler. Zema afirmou que Engler tem propostas semelhantes às dele para como compor um secretariado técnico para a administração municipal. Alexandre Garcia, queria ouvi-lo, Alexandre, sobre esses dois movimentos importantes nas disputas de Curitiba e de Belo Horizonte. No Paraná, o PL trabalhando para evitar o apoio público do Bolsonaro a Cristina Grêmio e em Minas, Bruno Engler ganhando o endosso do governador Zema. Alexandre. Olha, eu imagino o constrangimento de Rogério Marinho nesse caso, porque ele adora a Cristina Grêmio, assim como o Bolsonaro, né? E todos os bolsonaristas de Curitiba, os que querem uma mudança, vão apoiar. Não faz mal o Bolsonaro não ir, não vai fazer falta, porque na cabeça dos bolsonaristas de Curitiba e no coração desses bolsonaristas está a Cristina Grêmio, que certamente foi a grande surpresa dessa eleição nacional. Ninguém esperava, sem nada, sem dinheiro, sem fundo partidário, fundo eleitoral, sem partido. Ela foi procurar esse partido, né? Não tinha partido nenhum, né? Batendo contra uma tradição política do Paraná. Ele é neto de Paulo Pimentel, que já foi governador, né? E é como ela diz, ela vem da origem, é a própria população de Curitiba que quer mudança em Curitiba, né? E daí a Cristina Grêmio surpreendeu todo mundo, quem não a conhecia, quem não esperava, e foi para o segundo turno, né? E o Bolsonaro não precisa se preocupar, porque os bolsonaristas de Curitiba, como eu disse, estão com ela. Agora, lá em Belo Horizonte, né, acabou entrando o governador Zema com o presidente Bolsonaro para buscar uma solução que satisfaça a essa corrente doutrinária, ideológica, partidária, que apoia o candidato que tenta tirar o prefeito, né? Então, é isso que a gente está vendo. Mas tornou-se Curitiba, do lado de São Paulo, uma eleição nacional. Porque onde quer que eu esteja, está todo mundo torcendo pela Cristina Grêmio. Augusto. Bom, o que eu posso dizer é que eu conheço muito bem a Cristina Grêmio e que se eu fosse eleitor em Curitiba, eu não teria a menor hesitação, não. Eu votaria na Cristina Grêmio. E aí, Piotr, como vê essas questões partidárias? Como equacionar tudo isso, hein? Vamos lá. Acho que o Alexandre já deu um resumo. Sem fundo eleitoral, sem tempo na televisão, ela foi para o segundo turno. Você acha que o eleitor de Curitiba não sabe que o Bolsonaro tem uma preferência clara em Curitiba, independentemente de ele estar lá presente ou não? O que o Rogério Marinho fez aqui foi evitar, obviamente, um problema diplomático dentro do partido. Só. Mas o eleitor de Curitiba é extremamente sábio, sabe exatamente o que está acontecendo, ainda mais com redes sociais e o fato dela estar hoje no segundo turno,
Quer dizer, a presença física ali, estar lá em Curitiba, não vai mudar absolutamente nada no voto dos eleitores. Para mim já tá decidido. Isso não vai bloquear o eleitor de Curitiba, não. Ele vai tomar a decisão dele. E essa decisão, como disse o Alexandre, me parece muito clara em favor da Cristina. Agora, Cauti, o eleitor também tem demonstrado muita independência no momento do voto, né? Não se guiando só por posicionamentos de cabos eleitorais, né? Ele olha a agenda do candidato, né? Se a agenda se identificar com aquela que ele tem, o voto vai, né? Pois é, a gente viu isso aqui em São Paulo, né, com o fenômeno Pablo Marçal, vimos isso em outros lugares do Brasil, no próprio Curitiba, né, com Cristina Grémel, que era um partido minúsculo, sem horário eleitoral, né, sem nenhum tipo de fundo partidário, nem ajuda, e chegou no segundo turno e pode ganhar, sim, essa eleição, que é muito disputada lá na capital do Paraná. Então, a direita não tem dono, a direita brasileira é algo enraizado na população cada vez mais, o Brasil está migrando progressivamente para posições mais conservadoras e liberais, até porque, como reação a esse espetáculo degradante que estamos vendo todos os dias no governo ou em faculdades federais como a do Maranhão, então isso leva naturalmente pessoas normais a se perguntar, a se questionarem e começar a votar políticos que criticam esse tipo de excessos absurdos ou, para usar um termo um pouco mais chulo, de questões pornográficas, quase que a gente vê nas faculdades federais e não só lá. Então, a direita não tem dono no Brasil, não tem dono, não tem cacife político que pode orientar, ou cacique político que pode orientar, ou em dizer quem votar ou quem não votar, e muito provavelmente teremos surpresas nesse segundo turno, nas eleições municipais, com votos que irão para os candidatos que mais agradam o eleitorado brasileiro, especialmente o eleitorado conservador, independentemente das orientações, das indicações dos líderes partidários lá em Brasília. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre a guerra de Israel contra o terror. Nesta sexta-feira, o vice-chefe do Hamas no Catar, Khalil al-Hayya, prometeu vingança contra Israel depois da morte do líder político do grupo terrorista Yahya Sinwar na quinta-feira. Em um vídeo exibido pelo canal Al Jazeera, Khalil declarou também que não libertará os reféns presos até que Israel deixe Gaza e liberte os terroristas palestinos. Alexandre Garcia, talvez já fosse de se esperar uma manifestação como essa, né? Uma resposta retórica dos terroristas do Hamas, mas será que esses terroristas ainda têm capacidade de fazer frente a Israel? Afinal de contas, Israel eliminou um por um das principais lideranças, uma por uma, né? As principais lideranças do Hamas, coroando ontem essa operação bem-sucedida com mais uma morte, com mais uma neutralização. Será que o Hamas ainda tem potencial para fazer tudo isso que está prometendo contra Israel, Alexandre? Pois é, o vice está se escalando aí para ser a próxima peça nesse dominó, né? E aí não tem como a gente não lembrar do nosso vice-presidente sentado lá ao lado, na mesma linha daquele pessoal lá na posse do presidente do Irã. O Irã que está por trás disso, né? O Irã quer ser o líder mundial do islamismo, quando o islamismo tomar conta do mundo, né? Quando tirar Israel do Jordão ao Mediterrâneo, como fala esse maravilhoso documentário aí do Brasil Paralelo. Mas Israel, eu já disse aqui, eu cobri guerra lá em 82, vejo muitas semelhanças. Houve uma escalada tecnológica, mas os acontecimentos são mais ou menos os mesmos. É uma história se repetindo, a tentativa de eliminar Israel, a tentativa frustrada, histórica, milenar, de eliminar os que ganharam a Terra Prometida, né? Parece que há realmente uma preferência lá de cima e os israelenses conseguem superar todos os inimigos, embora, pois é, está aí a foto, né? Incrível, nós estamos lá, né? Na mesma linha. Nós, na nossa política externa, eu tenho a Constituição aqui na mão, eu sei que toda hora eu estou vendo a Constituição, mas olha só, o artigo 4º, eu vou procurar encontrar aqui, o artigo 4º da Constituição diz que a política externa brasileira, né, vai com suas relações internacionais, vai ser seguida pelos seguintes princípios. Está lá no inciso 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. É a Constituição que manda.
né? E, no entanto, o nosso Estado brasileiro aplaude, né? Não lamenta os ataques terroristas, o assassinato, aquela mortandade, aquele morticínio do 7 de outubro do ano passado, e acusa Israel, nota do Itamaraty nos últimos dias, de bloquear instalações da ONU, etc. Gente, em 82 eu vi também as forças de paz da ONU não fazendo nada. Aliás, estavam fazendo dentro de boteco, tomando cerveja, né? Enquanto isso, o Hezbollah joga foguetes contra Israel e as forças de paz estão ali do lado, não impedem. Agora, outra coisa que é bom a gente dar uma olhada também é essa paranoia da Coreia do Norte, que deve estar com problemas sérios internos, né? Que a Coreia do Sul vai nos atacar, vamos explodir as estradas, vamos explodir as ferrovias, né? E parece que pegaram 1.400.000 jovens para serem soldados. Eu imagino, se fizeram como Napoleão fazia, que entrava numa aldeia e recrutava à força todo mundo, é outra questão. Então, o mundo hoje está cheio de focos de guerra. Ucrânia, Rússia, a região de Israel e agora Coreia do Norte versus Coreia do Sul, e Lula está indo lá para Kazan, na Rússia, para ter uma reunião que é eminentemente, claramente, expressamente anti-americana, anti-Ocidente, anti-democracia, né? Já com a presença do Irã e o Cuba querendo entrar. Só para a gente pensar a respeito do que vai acontecer a partir do dia 22, lá nessa reunião dos BRICS. E você, Piotr, sua análise sobre essa operação israelense e os possíveis desdobramentos agora? A gente mostrou aquela foto ali em que está o Alckmin na posse do presidente iraniano. Olha lá aí de novo. Isso, só esse líder que está imediatamente ao lado ali do Alckmin, que é dos Houthis, que está vivo ainda. Todos os outros foram eliminados, né? Pelas forças de defesa de Israel. De novo, é sempre bom a gente citar. A gente viu a propaganda do documentário há pouco, a gente fala disso com muita frequência. O mundo foi incapaz de demonstrar solidariedade na medida devida aos israelenses naquele 7 de outubro do ano passado, de 2023. Ali foi um crime contra a humanidade. Terroristas invadiram o solo sagrado e soberano de Israel e atacaram civis. E o mundo depois entrou, sobretudo o mundo da esquerda, o mundo das universidades americanas, também as brasileiras, aqui na Avenida Paulista, a presença inclusive do Boulos, de um padre, enfim, essa coisa toda, falando, vamos discutir a questão palestina. Ali não tinha questão palestina, a questão palestina merece de nós toda a necessidade de debate, mas não é disso que se tratava. Ali era um ataque terrorista. Israel está se defendendo, sim, tem apoio dos Estados Unidos, ainda bem que tem. Ontem, por exemplo, no anúncio, na informação de que esse líder do Hamas tinha sido morto, a Alemanha se manifestou em favor de Israel, a Inglaterra se manifestou em favor de Israel, a gente não viu uma manifestação do Itamaraty. Até que bom, né? Porque normalmente é do outro lado e não do lado certo. O Brasil, que teve sim a sapiência de escolher o lado certo durante a Segunda Guerra Mundial, não. Agora nós estamos do lado errado por escolhas da diplomacia do governo Lula e, quiçá, pessoais dele, inclusive, afrontando a Constituição, como lembrou o Alexandre Garcia. Augusto. Eu vou me repetir aqui. Basta ver algumas peças, as peças principais do Shakespeare, para concordar com a tese de que a vingança é o mais humano dos sentimentos. Quando acontece uma coisa dessas, você reagir é apenas uma atitude humana. Os terroristas, eles ficam empenhados em matar o tempo todo e não vão ao cinema. Se eles tivessem assistido ao filme Munique, que conta a história, conta o que aconteceu aos que planejaram aquele ataque à Olimpíada, né, à Vila Olímpica, quando os Jogos Olímpicos foram realizados em Munique e foram assassinados os integrantes da delegação israelense,
eles não teriam feito o que fizeram. E eu entendi direitinho, todos nós entendemos o que disse o primeiro-ministro de Israel logo depois, né? Nós nos vingaremos, nós vamos pegar todos os envolvidos. E pegaram. Não sei se falta alguém. Como farão? Sempre. E é justo que façam, porque você está defendendo a vida de um país, a existência de um país, agredido pelos mensageiros da morte. E essas, as antas aí que ficam defendendo a tese do rio ao mar, sem saber qual é o rio e qual é o mar. Eles precisam entender que Israel é a única democracia que continua intocada, democracia da região, e que o que eles defendem é o fim de Israel, após o que eles se entenderão, entre aspas, com quem não professa a religião deles. Então, nós estamos nessa fila. Se Israel acabar, não para o conflito, né? Do ponto de vista do Hamas, do Hezbollah, são infiéis todos os que não adotam o fundamentalismo islâmico e merecem a morte. Somos nós. Você chamou, Alexandre? Vi que você fez algum movimento aqui no telão? Chamei, só para ilustrar o que disse o Augusto. Êxodo 21, 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Foi o que Deus revelou a Moisés para ele passar para o resto do povo, com respeito a combater a violência. Perfeito. Grande Alexandre. Oi, Piotr. Só nessa busca por todos que prometeu o Benjamin Netanyahu, o Mohamed Abdul Salam, que é exatamente o porta-voz dos Hutis, que estão naquela foto, que está naquela foto ao lado do Alckmin, os Hutis têm lançado mísseis e drones contra navios com bandeira israelense ou navios que se destinam ao porto de Israel. Ou seja, está na lista também do governo israelense. Perfeito. Mudando de assunto, olha só, a TV Globo pode entrar na mira da justiça. Segundo Hugo Gross, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro, a Globo tem privilegiado atores com ideologia de esquerda e com mais seguidores nas redes sociais, deixando de lado o talento ao escalar o elenco de suas novelas e programas. Em entrevista ao site Na Telinha, Hugo Gross se disse indignado e classificou a exclusão de atores que se assumiram de direita dentro da emissora como um movimento de perseguição. Em virtude desse fato, o representante dos artistas revelou que está juntando provas e testemunhas para denunciar a Globo ao Ministério do Trabalho. Carlos Cauti, o que acha dessa providência, hein, Cauti? Cabe a medida? Não, assim, é quase cômico que a Globo vai ser processada por um sindicato por estar discriminando atores de direita. É o melhor ensaio de novela, acho que poderia ser colocado em cena. A Rede Globo, que está aqui, mudou claramente a linha editorial dos seus jornais, migrou para a esquerda, com até pontas de alto ridículo, jamais vistas na telinha brasileira, vai ser processada por um sindicato por estar discriminando atores de direita em suas novelas, que por sinal estão sendo um fracasso de audiência. Perdeu em um ano 40% da audiência, está tendo uma série de dias tão ruins que estão acumulando cada vez mais recordes de piores audiências desde sempre. Ou seja, se não fosse assim, seria até cômico, é algo cômico. A gente não tem como comentar algo do tipo, senão dando uma fragorosa risada, dizendo esse é o resultado de colocar o pessoal woke, né, pessoal de esquerda extrema, ideologizado, na frente da direção artística, na direção editorial, na escolha até não só dos enredos, até dos atores. Ou seja, é o típico caso da esquerda gramsciana que vai lá e ocupa casamata por casamata e não deixa espaço para ninguém, e depois o resultado é a tragédia da dramaturgia da Globo que estamos vendo, que não é uma tragédia do ponto de vista, vamos dizer, grego, mas uma tragédia de audiência que está sendo dizimada pelo nível pífio de suas produções. Augusto. Bom, depois que o William Bonner botou uma capa uma toga de cetim imaginária e disse que o Lula não tinha contas a ajustar com a justiça, não devia nada,
a justiça, o que esperar? O apresentador do Jornal Nacional vira ministro do Supremo e absolve. Absolve no começo de uma vigorosa entrevista. Sim. Né, que uma bolinha de papel aparece atirada ao Lula para ajudar na resposta. E aí você trabalhar ali, se você se disser de direita, você está cometendo um crime contra o jornalismo mundial. Imagina o escândalo, né? Se fosse o contrário, né? Uma empresa discriminando pessoas de esquerda, né? E eu imagino que a reação talvez fosse bem diferente. Greve até a vitória. Como é que é greve? Até a vitória. Voltamos com as informações e agora trazendo uma informação aí do Bolsonaro, pessoal. Bolsonaro que determina expulsão de deputado do PL por apoio a candidato petista, né? Agora até que enfim Bolsonaro mostrou aí o seu poder durante o PL, né? Ele que muitas vezes foi questionado em relação às decisões, às vezes fica muito calado, não dá sua opinião. E agora ele determinou a expulsão de deputado do PL por apoio a candidato petista. Vamos entender essa matéria que saiu agora. No cenário político brasileiro, a recente expulsão do deputado federal Júnior Mano do Partido Liberal do PL vem chamando a atenção. Determinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a decisão surgiu após Mano participar de um evento de campanha junto ao candidato Evandro Leitão, que concorre nas eleições de Fortaleza sobre o partido oposto, o PT. Esse episódio lança luz sobre as tensões internas e a disciplina partidária em tempos de eleição. A confirmação do pedido de expulsão foi feita pelo próprio Júnior Mano em suas redes sociais. Em um vídeo, o deputado expressou sua perplexidade com a situação, destacando seu apoio a Bolsonaro em 2022. A alegada ingratidão por parte do Bolsonaro levantou debates sobre a lealdade política e a rigidez nas consequências impostas aos membros do PL em circunstâncias semelhantes. Ele diz: acabo de receber uma ligação do presidente estadual do PL, deputado Carmelo Neto, no qual o seu líder, o ex-presidente Bolsonaro, pede a minha expulsão do partido por eu apoiar o candidato Evandro Leitão para prefeito de Fortaleza. Votei em Bolsonaro em 2022 e quando o bolsonarismo é contrariado, sempre é tratado como forma de ingratidão. Expus meus pensamentos e decidi o que é melhor para a capital e virei uma vítima de perseguição. As pessoas estão acima dos partidos, por isso irei de Evandro Leitão. Tá aí a declaração do Júnior Mano, né, o deputado. Vamos lá. Por que Bolsonaro pediu a expulsão de Júnior Mano? A principal justificativa para o pedido de expulsão está relacionada à presença de Júnior Mano num evento que favorecia as aspirações de Evandro Leitão, opositor de André Fernandes, que é o candidato do PL. O evento contou com a presença de 41 prefeitos e foi também prestigiado pelo ministro da Educação Camilo Santana. Essa confluência de forças políticas distintas acirra ainda mais a disputa em Fortaleza, e Bolsonaro reagiu buscando preservar a unidade e comprometimento dentro do seu partido. Tá aí essa bomba no dia de hoje, nesse sabadão aí, Bolsonaro que determinou a expulsão aí do deputado do PL por apoiar aí candidato petista. Qual a sua opinião referente a isso? Você acha que o partido é maior do que a própria pessoa? Ou você acha que se a pessoa estiver naquele partido, ela tem que seguir as regras e as normas, né, que aquele partido determina? Você tem que votar nesse, você não pode votar naquele. Se você é PL, você é bolsonarista. Se você é PL, você não pode votar em outro partido. Coloque aqui embaixo a sua opinião. Quero saber a opinião sua a respeito desta matéria. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal.
Vou ficando por aqui, mais tarde tem vídeo novo no canal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.